Amém? Abra sua Bíblia aí, você que a tem na sua mão, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o texto mais conhecido de Pedro, de 1 de Pedro. Eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos passear por todo o livro de Pedro. Amém? Vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez mais, vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus colocou no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, compartilhamos com a igreja boliviana hoje pela manhã. Quais são algumas das verdades que podemos aprender na primeira carta de Pedro para esse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, momento tenebroso, momento de expectativa, momento de incerteza sem saber o que nos espera no futuro? O que é que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Com certeza Deus quer falar no nosso coração. Meus irmãos, aqueles que leram a primeira e a segunda carta de Pedro vão se lembrar bem daquilo que nós falamos. Se os irmãos observarem o texto, esse é, quem sabe, o primeiro ensino e o ensino básico de Pedro para os judeus. Ele está falando para os judeus, é uma carta também universal, serve para todos nós, porque nós somos o Israel de Deus hoje. Então, o primeiro ensino que Pedro quer trazer ao povo de Deus, a nós e a todos, é justamente o que está escrito no capítulo 2, no versículo 9, a parte A do versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro está querendo nos ensinar é que nós somos escolhidos por Deus. Ah, pastor, mas isso eu já sabia. Tantas vezes já ouvi pregar, tantas pessoas já falaram, e eu mesmo já repeti quantas vezes que desde o ventre da minha mãe o Senhor me chamou e me escolheu, como foi com Jeremias. Se bem é fato que a igreja sempre fala isso, nem sempre é fato de que a igreja se aproprie dessa verdade. Porque é muito diferente saber isso, falar isso e apropriar-se dessa verdade. Por quê? Porque quando nós repetimos essa frase, quando se torna um jargão na nossa vida, quando se torna apenas mais uma entre tantas frases decoradas que nós temos sobre o Evangelho, sobre o cristianismo, essa frase parece que não surte muito efeito e parece que não tem muita importância. E muitas vezes nós não entendemos a importância disso. E eu gostaria de falar pelo menos duas importâncias gigantescas que tem entendermos e tomar posse desse fato de sermos escolhidos por Deus. A primeira coisa ou a primeira implicação para a nossa vida é que ao entendermos, ao tomarmos posse, ao nos apropriarmos dessa verdade, que nós somos escolhidos por Deus, segundo a vontade dele, isso faz com que nós entendamos que nós somos resgatados das trevas, que nós somos perdoados ou tivemos os nossos pecados perdoados, que nós somos libertos do pecado e também das garras de Satanás. Olha a importância de nos apropriarmos disso. Porque quando a gente repete isso, como um papagaio repete qualquer frase decorada, muitas vezes nós não entendemos a profundidade disso. Agora, quando nós nos apropriamos dessa palavra como sendo verdade de Deus para nós entendemos que, primeiro, todos os nossos pecados foram perdoados, e então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós entendemos que nós não necessitamos aceitar nenhuma acusação do diabo e nem de ninguém. Quando nós entendemos que fomos perdoados, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nem Satanás, nem nenhuma pessoa, nem nós mesmos temos o direito de nos acusar. Não há razão para nós vivermos ansiosos, deprimidos, não há razão para nós vivermos ou nos sentirmos mal com aquilo que passou ou que nós fizemos no passado. A Bíblia diz que Deus não tem presente ou não tem em conta o tempo da nossa ignorância. Então, quando nós chegamos no Senhor, nós somos lavados, redimidos, perdoados por Cristo Jesus, e uma vez perdoados por Cristo Jesus, nós estamos então diante do Senhor limpos
justificados, e então não há razão mais para nós vivermos escravizados por nenhuma atadura do passado, por nenhuma acusação do presente e por nenhuma acusação do futuro. Não há razão para nós vivermos presos no passado, numa ferida que nos fizeram, ou que nós fizemos, ou um mal que alguém nos fez, ou que nós causamos. Não há razão para nós vivermos acusados ou culpados diante do diabo, de Deus e de ninguém. Por quê? Porque ao Senhor nos escolher, Ele também nos predestinou para sermos segundo a imagem e semelhança de Cristo. O Senhor nos predestinou para que nós sejamos e tenhamos o caráter de Cristo. Você é escolhido de Deus, foi escolhido por Deus, foi perdoado por Deus, e não há nenhuma razão, nenhuma justificativa para que você se sinta culpado, se sinta pressionado, deprimido, preocupado, ansioso com aquilo que passou. Isso é muito importante nós entendermos, porque ao entendermos isso, meus amados irmãos, nós nos libertamos de uma carga passada, de uma carga presente, de uma carga futura. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele é permanente. O Senhor perdoou os nossos pecados passados, Ele perdoa o nosso pecado hoje e perdoará também os nossos pecados futuros. Com isso, não temos liberdade para pecar à vontade. Paulo disse: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que ainda que nós falhemos, o Senhor é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, entender que fomos escolhidos por Deus, que somos um povo eleito, entender que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a primeira coisa que nos faz é nos libertar, é tirar das trevas e trazer para a luz, é tirar do mundo tenebroso, do mundo escuro, da escuridão da nossa alma, da noite da nossa alma e trazermos para a luz de Cristo Jesus. E se antes nós vivíamos emocionalmente a vida sombria, agora nós vivemos uma vida abençoada e vitoriosa porque Cristo Jesus está conosco. Porque Ele nos trasladou, Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Como aconteceu isso? O Senhor foi, o Senhor desceu, o Senhor com o seu próprio poder e pela sua própria vontade, Ele quis nos resgatar de todo mal, Ele quis nos perdoar de todo pecado e Ele quis nos levar de volta à presença dEle. Viu, irmãos, como é diferente nós recitarmos ou dizermos isso e nos apropriarmos disso? Porque quando nos apropriamos, quando nós cremos nessa verdade, então nós temos uma outra postura, uma postura diferente diante da vida, diante das acusações do diabo, diante das acusações das pessoas e diante mesmo das nossas falhas e das nossas próprias culpas e dos nossos próprios erros e dos nossos próprios pecados. Quantas pessoas não podem se libertar do fato de alguém as ter ferida ou ter elas ferido alguém? Quantas pessoas não podem se libertar do fato de erros passados que cometeram? É porque, quem sabe, ainda não entenderam que o Senhor nos escolheu, e Marcos 3 diz que o Senhor nos escolheu porque Ele quis, e o Senhor Jesus chamou para si os que Ele quis. O Senhor escolheu você a mim, porque Ele quis, amém? Então, quando o diabo, quando alguém, em qualquer lugar da face da terra ou do inferno, quiser te culpar, quiser te acusar, ou quiser dizer que você não tem direito de estar na presença do Senhor e ser abençoado pelo Senhor, porque no passado você cometeu alguns erros, ou porque ainda você falha, você pode dizer para ele: ó, eu realmente não mereço, mas uma coisa eu sei, o Senhor me escolheu porque Ele quis, e porque o Senhor quis, eu estou aqui, e aqui eu vou permanecer. Se o Senhor me chamou, só Ele pode me mandar embora. E se Ele não me mandar embora, eu não vou. Por quê? Porque o Senhor me escolheu porque Ele quis. Amém? Eu uso muito isso no meu ministério. Uso muito mesmo. Meus irmãos, a gente tem andado pelo Brasil, por alguns países, e visto e conhecido muita gente grande, gente importante. Eu gosto muito de ser ministrado pelas pessoas. E muitas vezes eu me deparo com pessoas e falo assim: Senhor, quem sou eu? Misericórdia, eu sou um pastorzinho de terceira ou quarta geração, quem sabe até de quinta categoria. Mas aí eu paro e me lembro e falo: quer saber de uma coisa? O Senhor me chamou porque Ele quis, então eu não estou nem aí. Eu estou aqui enquanto o Senhor me permitir estar, eu vou estar. Amém? No nome de Cristo Jesus.
Ele chamou os grandões? Bom, mas chamou eu também, pequenininho, e eu sou feliz por isso, porque o Senhor me chamou porque Ele quis. Irmãos, a segunda coisa, ou a segunda implicância disso, é que isso nos faz entender que nós temos ou já recebemos, devemos nos apropriar de toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já é abençoado, eu já sou abençoado, você já é vitorioso, eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós acreditamos na mentira do diabo, acreditamos na nossa própria mentira, no engano do nosso coração, do pecado ou de Satanás, e não entendemos que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a vida vai ser cor-de-rosa, que nós não vamos ter problema? Não! Jesus disse o quê? Assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Assim como odiaram a mim, odiarão a vocês. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mundo está vencido por Cristo Jesus. O diabo está vencido e derrotado por Cristo Jesus. E nós necessitamos entender que, como o filho pródigo que retorna à casa, ou nós também retornamos à casa do nosso Pai. O filho pródigo, ele não tinha mais direito à herança, porque ele já tinha levado a sua parte. Mas o pai, uma vez mais, o insere no seu testamento e o abençoa e dá uma nova herança, dá um novo nome, dá uma nova identidade, uma nova autoridade. Faz dele herdeiro de novo. Nós éramos assim, irmãos. Nós, como pecadores, estávamos distanciados de Deus, longe da casa do Pai, sem direito à herança, tendo jogado tudo fora, desperdiçado tudo, mas um dia, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, nós voltamos à casa do nosso Pai, e o que Ele fez foi restaurar a nossa posição de filho, o que Ele fez foi restaurar a nossa posição diante de Deus, e pela misericórdia e graça de Deus, nós temos direito de sermos abençoados por Cristo Jesus. Não por mérito nosso. Quando eu digo direito, cuidado. Não direito por mérito, senão direito pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo Jesus me dá direito de ser abençoado. Quando o Senhor olha para você e olha para mim, Ele não vê a camisa que você está vestindo. Ele não está vendo IMW aí. Ele não está vendo aonde você está. O que Ele está vendo sobre você é o sangue de Cristo Jesus. O que o Senhor está vendo agora, olhar para nós, é uma mancha de sangue que foi derramada sobre a nossa cabeça. Diante de Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo Jesus derramado sobre nós. E por causa do sangue de Cristo Jesus, então nós somos abençoados. Irmãos, isso é tremendo, isso é poderoso. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que eu sou filho amado do Pai, quando eu entendo que o Senhor me chamou, me escolheu, porque Ele quis, quando eu entendo que Ele já me abençoou com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais, o que eu tenho que fazer é somente permanecer na presença dEle, na casa do Pai, para que eu possa receber a herança do Pai, para que eu possa ser abençoado pelo Pai, para que eu possa me relacionar com o Pai, para que eu possa abraçar o Pai, para que o Pai possa me aconselhar, me direcionar, me abençoar e fazer a minha vida abençoada. Se nós entendêssemos isso, irmãos, só esse versículo já seria uma bênção, somente essa primeira parte já seria a bênção de Deus para nós. Claro, a carta de Pedro tem muitos ensinamentos, mas o segundo ensinamento que o Senhor quer nos dar também é que, meus amados irmãos, quando Deus faz o pacto com Abraão, quando Deus renova o pacto com Isaac, quando Ele renova o pacto com Jacó, quando Ele renova o pacto com José, o que o Senhor faz é: Abraão, Isaac, Jacó e José, eu vos escolhi, eu vos separei para ser uma nação, eu farei de vocês uma grande nação. Olhe para as estrelas do céu, vocês não podem contar, e vocês não poderão contar o número dos filhos que nascerão de vocês. Vocês não saberão jamais poderão saber, imaginar o que eu vou fazer através da vida e da família de vocês. Vocês não sabem, não podem entender e conceber, vocês não têm capacidade de entender o alcance da bênção de Deus e do pacto que eu tenho com vocês. Vocês não têm. Irmãos, e isso é conosco também. Nós estamos e fazemos parte do pacto de Abraão, filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé.
Quando nós cremos em Deus, nós nos tornamos filhos de Abraão, e como filhos de Abraão, nós somos herdeiros do pacto de Abraão. O texto do versículo 9 diz assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? A fim de, para que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós somos chamados para ser luz do mundo. Nós somos chamados, meus amados irmãos, para fazer a diferença. Alguém postou no Facebook aí, não sei quem foi o primeiro, para um mundo com medo. Necessitamos uma igreja corajosa. Um mundo com medo necessita uma igreja corajosa. Irmãos, é hora de nos levantarmos em Deus, é hora de entendermos o nosso pacto, é hora de entendermos a nossa filiação, é hora de entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, é hora de nós deixarmos para trás a lentidão, é hora de deixarmos para trás a preguiça, o desânimo, a falta de fé, é hora de deixar para trás a incerteza, e é hora de tomarmos posse da nossa posição de filhos em Deus, sermos abençoados por Deus e começarmos a abençoar também, no nome de Cristo Jesus. É hora de você abençoar os seus, é hora de você abençoar a sua família, é hora de você abençoar os seus filhos, é hora de você abençoar os seus parentes, é hora de você abençoar os seus amigos, é hora de você ser uma bênção. Ser tu uma bênção, Abraão. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Meus amados irmãos, nós somos chamados para iluminar o mundo. Agora, é claro, eu já falei antes e quero repetir, nós temos que entender que nós somos como a lua, verdade? O sol da justiça é Cristo Jesus, amém? Ele é o sol da justiça, a luz está nele, a luz é ele. Nós somente refletimos a glória de Deus através de nós. E como nós refletimos a glória de Deus através de nós? De muitas formas. Agora, uma delas, nós iluminamos o mundo com as nossas boas obras e com uma vida de santidade. Meus amados irmãos, não se engane, o mundo não está esperando uma igreja igual ou que se acomode ao mundo. O mundo está esperando alguém diferente. A igreja está se amistando com o mundo, a igreja está cada dia mais amiga com o mundo, a igreja cada dia se parece mais com o mundo, e é por isso que cada dia a igreja tem menos autoridade, é por isso que cada dia a igreja tem menos influência, é por isso que cada dia a igreja se torna mais parecido com o mundo e mais distante, diferente de Deus. E todas as vezes que o mundo necessita de alguém de Deus, eles procuram alguém diferente deles, não igual. O Senhor quer que você seja uma bênção. O Senhor quer que você ilumine com as suas boas obras, mas o Senhor quer que você ilumine também com a sua vida. O Senhor quer que você ilumine com as suas palavras, mas o Senhor quer que você ilumine com as suas atitudes. O Senhor quer que você ilumine com uma vida de santidade, no nome de Cristo Jesus. O versículo 12 do capítulo 2 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus amados irmãos, não importa se estão falando mal de você ou de mim, sempre e quando seja mentira. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque isso passa com todos os santos do mundo. Agora, sabe o que acontece? Acontece que, segundo o texto de Pedro, todas as vezes que essas mesmas pessoas que criticam, que atacam, quando elas são visitadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, eles vão procurar você e vão procurar a mim. Sabe por quê? Porque eles sabem que Deus está com você e que você está com Deus. Não se engane, o mundo nunca procurará alguém como ele. O mundo sempre procurará alguém diferente. Jovens na universidade, não se engane. Seus amigos de universidade não querem que vocês sejam iguais a eles. Porque se vocês forem iguais a eles, bom, vocês são somente mais um universitário. Agora, se vocês forem diferentes, vocês são universitários, mas vocês têm algo mais. Vocês têm a chispa, como diz na Bolívia, a chispa de Deus. Vocês têm o fogo do Espírito Santo. Vocês têm a unção do Santo. Vocês têm a chama do Espírito. Vocês têm autoridade. Vocês têm poder. Vocês têm graça.
vocês têm diferença, vocês têm palavra de vitória, vocês têm caráter, vocês têm carisma, vocês têm atitude. E é isso que eles querem de você. Você pode escolher. Você pode ter um montão de amiguinho na universidade, ou você pode ter pessoas que olham para você e reconhecem em você um homem de Deus. Para todos os demais, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, que tem um trabalho diferente da universidade, funciona do mesmo jeito. O mundo espera que os filhos de Deus se manifestem. E você foi chamado e escolhido para isso. Você foi feito nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus para iluminar o mundo. O terceiro ensino que nós podemos aprender com Pedro é que nós devemos glorificar a Cristo como cristão. E parece que é mais do mesmo, mas não é. Meus amados irmãos, quando o Papa Francisco esteve em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver 2 homilias dele. Eu vi a homilia dele para os jovens e vi a homilia dele para os pastores, e foi tremendo, realmente uma palavra de uma grande sabedoria. Mas no final da homilia dele, da pregação dele, ele deixou uma frase solta que me impactou muito. Eu já falei isso na igreja, quero repetir aqui, talvez os irmãos não se lembrem. No final, quando ele foi despedir os mais de 1 milhão de jovens que estavam reunidos, ele falou assim: vão e não tenha medo de ser e viver como cristãos. Irmãos, quando eu ouvi essa frase, isso me impactou. Eu entendi que Deus estava falando comigo através dessa frase. Por que eu entendi isso? Porque muitos dizem ser, mas não vivem como. E muitos supostamente pensam viver como cristãos, mas verdadeiramente não são. Devemos glorificar a Cristo como servos de Deus. Como servos de Deus no trabalho, como servos de Deus no casamento, como servos de Deus no amor fraternal, como servos de Deus na prática do bem, como servos de Deus no fruto do Espírito e principalmente no amor uns para com os outros. Se você for ler Pedro, do capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 11, você vai ver que todo esse texto, Pedro vai falar da vida dos cristãos. A vida exemplar cristã. Ele começa falando para os empregados, ele fala para os casais, ele fala para a mulher, para o marido, ele fala sobre o amor fraternal entre irmãos da igreja, ele fala sobre amor fraternal entre aqueles que não são cristãos, ele fala sobre praticar o bem, ele fala sobre a longanimidade, fruto do Espírito Santo, e ele vai falar ou vai demonstrar qual é a forma pela qual nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Meus amados irmãos, muitas vezes a igreja não impacta mais, porque muitas vezes a igreja está muito preocupada em falar para convencer, ou então fazer obras de caridade para, de alguma forma, poder atrair as pessoas. E nenhuma das duas causa efeito permanente. Ainda que as duas sejam necessárias, nenhuma das duas causa efeito permanente. Por que não? Porque, na realidade, o mundo é transformado pela palavra de Deus, pregada, mas também vivida por nós. Há duas formas de o mundo ser convencido. Há duas formas de se ganhar aquele que não crê ao Senhor, no Senhor, para o Senhor. É através da nossa palavra e através dos nossos atos. E os dois são importantes. É importante ter atos de misericórdia, mas é importante pregar a palavra do Senhor. É importante pregar a palavra do Senhor, mas é importante ter atos de misericórdia. Meus irmãos, devemos glorificar a Cristo. Agora, para glorificarmos a Cristo, e enquanto glorificamos a Cristo, devemos também estar alertas e vigilantes. Olha que tremendo esse ensino de Pedro. Se você observar do capítulo 5, do capítulo 4, 11 em diante, capítulo 5, você vai ver que Pedro falou isso. Estejais, pois, alertas e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, mais uma vez, a Bíblia vai demonstrar a necessidade de nós unirmos a devoção com a prática.
a prática com a devoção. Mais uma vez, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos ler a Bíblia, que nós devemos congregar, que nós devemos ter uma igreja, mas que nós devemos também viver isso. Então, sede sóbrios e vigilantes. Em outras palavras de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus queridos, muitas vezes nós passamos por situações difíceis porque não vigiamos. Muitas vezes passamos por situações difíceis, em algum momento descuidamos, não só da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida. Muitas vezes descuidamos de ser e algumas vezes descuidamos de viver como cristãos. E se você observar o texto, se continuarmos lendo, é interessante, porque Pedro faz esse alerta que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, e ele começa a dizer algumas formas de nós sermos sóbrios e vigilantes. Primeiro, sendo submissos às vossas autoridades, das formas de se fechar a porta para o diabo, uma das formas de não sermos surpreendidos por Satanás, é estando sujeitos às nossas autoridades, porque ao não estar sujeito, ao quebrar o princípio de autoridade, é muito perigoso e é muito provável que de alguma forma o inimigo nos alcance. O texto segue dizendo que nós devemos viver em humildade. Aqui, viver uma vida humilde. Está falando em relação às pessoas. Depois, Pedro continua dizendo que nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas Deus exalta aos humildes. Meus amados irmãos, entendamos que uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de observância das leis às quais nós estamos sujeitos, uma vida de busca de Deus constante, de nos humilharmos diante de Deus, trará para nós bênçãos dos céus. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque não se humilham diante de Deus, outras porque não observam e não se sujeitam às autoridades. Eu não estou falando só espirituais, estou falando também seculares. Muitas pessoas não sabem viver em humildade e não entendem que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E se você continua lendo o texto, outra coisa que Pedro vai falar é que nós devemos ser sóbrios e vigilantes e resistindo firmes na fé. Pedro vai falar o que Paulo disse. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, a armadura de Deus. Vocês têm que resistir firmes na fé. O diabo está ao derredor, os ataques virão, as lutas vêm, os problemas vêm, o inimigo se levanta. Mas quando nós estamos firmes diante de Deus, nós podemos resistir através da fé e nós seremos mais que vitoriosos, resistindo firmes na fé. Depois leia Efésios capítulo 6, leia a armadura de Deus para você aprender a resistir firme na fé. Amém? Meus irmãos, esse é um tempo de nós resistirmos na fé. Esse é um tempo. A igreja ocidental não sabe viver com perseguição. A igreja ocidental não tem noção do que é não congregar, do que é não ter igreja. A igreja ocidental não tem noção do que é não ser permitido se reunir com outro cristão. A China está sofrendo uma grande perseguição agora. Estava lendo, mais de 1.500 igrejas já foram destruídas. No Senegal, começou a caça aos cristãos e mais de 1.500 líderes, pastores e missionários já foram mortos. E o mundo começou a caça aos cristãos agora. Nós não temos noção no mundo ocidental o que é ser perseguido. Agora, essa pandemia, irmãos, nos está dando a oportunidade de nós aprendermos a ter uma vida com Deus, independentemente de igreja, independentemente de irmãos, independentemente de pastor, independentemente de líder. Com isso, eu não estou querendo dizer que você pode ser cristão na sua casa e que você não precisa de igreja e de líder. Nada disso. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar, aqueles que podem. Mas é hora de nós entendermos que o cristianismo é individual. É hora de entendermos que a responsabilidade é individual. É hora de entendermos que se eu não buscar a Deus, eu vou morrer espiritualmente. Meus amados irmãos, essa pandemia pode ser um tempo de crescimento espiritual. Essa pandemia pode ser um
tempo de um novo momento, um novo relacionamento nosso com Deus. Pode ser um tempo de avivamento, pode ser um tempo de vitória, pode ser um tempo de bênção, ou pode ser um tempo de morte espiritual. Eu temo que, neste momento, muitos cristãos estão morrendo. Eu temo que muitos cristãos não voltarão para as suas igrejas. Eu temo que muitos cristãos abandonarão o evangelho depois dessa quarentena. Porque, quem sabe, eles não estão entendendo que o Senhor quer que a sua igreja dobre os seus joelhos. O Senhor quer que a sua igreja se humilhe diante dele. E o Senhor quer que a sua igreja resista. Agora, meus amados irmãos, como é lindo o evangelho. Eu amo o evangelho. Eu amo a palavra de Deus. Porque outro ensino para nós, e tremendo, se você vai ler Pedro, é que diz assim, para resistir na fé e para ser sóbrio, que quem nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta é Deus. Olha que tremendo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Que tremendo, irmão. Sabe por que muitos cristãos estão morrendo nessa noite? Porque não entendem que não é na sua força, não é na minha força, não é na nossa força. É na força de Deus. Meus amados irmãos, isso é o tremendo do Evangelho. Isso é o tremendo da graça. Isso é o tremendo da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Senhor nos está chamando para resistirmos firmes na fé. O Senhor nos está chamando para que nós possamos nos humilhar diante dele. O Senhor nos está chamando para ser luz do mundo. O Senhor nos está chamando para estarmos sujeitos às autoridades. O Senhor nos está chamando para que nós façamos diferença no mundo. E muitas vezes nós pensamos, não tenho força, não tenho capacidade, não sei como fazer isso. E é verdade, mas olha o que o Senhor está dizendo, que ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus queridos irmãos, o que nós temos que fazer é somente buscar o rosto de Deus. O que nós temos que fazer é nos colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, faça em mim a sua vontade. Quando Cristo Jesus estava no Getsemane orando, como ser humano, ele suava sangue e a oração dele foi, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O que o homem Jesus estava dizendo, Senhor, quem sabe esse cálice é muito amargo, quem sabe eu não tenho força humanamente falando para superar essa fase, eu não tenho força para a cruz, eu não tenho força para este momento, eu não tenho força física e emocional para viver ou para passar por tudo que eu tenho que passar. Mas Jesus fecha a sua oração dizendo, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O que o Senhor está dizendo, o que Jesus está dizendo para o Pai é, Senhor, eu não tenho força, humanamente falando, eu não consigo, mas faz a sua vontade. E o Senhor então nos capacita, irmãos. E o Senhor então entra com o seu Espírito Santo e ele nos aperfeiçoa. Ele nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. Amém? Esse é tempo que o Senhor Jesus quer aperfeiçoar você e o seu cristianismo. Esse é tempo que o Senhor quer firmar você na rocha. Esse é tempo que o Senhor quer que você seja fortificado. Talvez você está se sentindo aí um pouco frágil. O Senhor quer fortificar você. E esse é um momento do Senhor fundamentar. O Senhor quer dar fundamento à razão. O mesmo Pedro disse que nós devemos estar prontos para dar a qualquer um que questione e que pergunte e que nos peça para justificar a razão da nossa fé. O Senhor quer fazer tudo isso. O que é mais tremendo da carta de Pedro é que Pedro vai nos ensinar, e a última lição que quero compartilhar com os irmãos, é que sobre todas as coisas devemos estar firmados na graça de Deus. Versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente,
exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela está esse. Que lindo, irmãos, que tremendo. O que o Senhor está dizendo para nós é que nada depende de nós, tudo depende dele. O que o Senhor está dizendo para nós é que o que nós precisamos fazer é somente ir para a graça, caminhar para a graça, aceitar a graça, receber a graça. Amém? O Senhor quer que você receba a graça de Deus. O Senhor quer que você se fundamente na graça de Deus, para que você seja fortalecido, firmado, fundamentado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar, irmãos, poderosamente as nossas vidas. Que nós possamos, no nome de Cristo Jesus, entender que nada depende de nós, tudo depende dele. A graça de Deus na sua vida, na minha vida, fará a diferença. Amém? Eu quero convidar os irmãos a que de forma nenhuma sejam ou fiquem em relapsos com sua vida espiritual. Eu sei que todos estão, de alguma forma, direto ou indiretamente, trabalhando, estudando, com atividade, mas não baixem a guarda espiritual. Não baixem a cabeça. Não tire férias. Nós estamos em guerra. Nós não estamos em tempo de férias. Nós estamos em tempo de guerra. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas. E que nós, no nome de Cristo Jesus, possamos receber a graça de Deus, dada por Deus voluntariamente a nós. Que o Senhor nos aperfeiçoe. Amém? Permita que o Senhor te aperfeiçoe como filho, como pai, como mãe, como marido, como mulher, como irmão, como amigo, como estudante, como pastor, como pastora, como ovelha. Permita que o Senhor faça com que você cresça. Imagine que lindo seria se, ao nos reunirmos de novo, não sabemos quanto tempo temos ainda, quando nos reunirmos de novo, a gente olha uns para o outro e fala, mas você está diferente, o que aconteceu? Graça de Deus, misericórdia de Deus, glória de Deus, unção de Deus, Espírito de Deus. Nem permita que o Senhor te firme, permita que o Senhor te fortifique e permita que o Senhor te fundamente na palavra dele. Amém? Então, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos orar, para que nós possamos buscar a Deus, para que nós possamos clamar a Deus, através da sua palavra, através de bons livros, através de pregações. Tem live para tudo enquanto é tipo de gosto aí no mercado. Pegue uma que seja bíblica, no nome de Cristo Jesus, e assista.